It can get lonely climbing Mount McKinley, so to entertain myself, I go to ChumbaCasino.com. At Chumba Casino, I can play hundreds of online casino-style games for free, like online slots, bingo, Slingo, and more. Plus, I get a daily login bonus. It's just too bad that up here, I don't have anyone to share my excitement with. Woohoo! Live the Chumba life. Anytime, anywhere. Play for free now at ChumbaCasino.com. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Começa agora o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E Feliz Natal, minha gente! Hoje é dia 25 de dezembro, estamos chegando junto com mais uma edição inédita, fresquinha e especial do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Hoje a gente chega com esse tom natalino para ajudar todo mundo a comemorar essa data tão especial de união, fraternidade e esperançar. Nosso programa vai falar bastante sobre isso hoje. É claro que a gente vai dar conta das notícias que estão acontecendo pelo Brasil, afinal a vida não para, mas a nossa mensagem é de prosperidade e especialmente de reforçar esse esperançar. É para isso que a gente construiu essa edição de hoje. Meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo nessa boa prosa que tá começando agora. Vamos saber quais são os destaques que a gente preparou para essa edição especial de Natal do Bem Viver. É isso, conversamos sobre esperança com a filósofa Márcia Tiburi. Vamos conhecer também a cooperativa Justa Trama e as propostas de economia solidária, geração de renda e sustentabilidade. Pesquisadora diz que queda de ponte entre Tocantins e Maranhão tem relação com o impacto do agronegócio na região. Grupo de Cultura de Pernambuco recebe computadores do governo federal para laboratório de informática. Gente, esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só tá começando. E a gente abre o programa de hoje destacando um exemplo de boa experiência na indústria da moda. Para quem não sabe, esse setor é o segundo na lista dos mais poluidores do planeta. Além disso, acumula denúncia de exploração de pessoas. Mas por outro lado, no sentido do bem viver, a gente vai falar sobre o trabalho da cooperativa Justa Trama. Ela mostra que é sim possível conciliar um negócio de forma sustentável, isso respeitando a natureza, sendo rentável na economia e justo nas relações de trabalho. Na produção têxtil de algodão agroecológico vem crescendo nas últimas 2 décadas e hoje reúne cerca de 700 cooperadas e cooperados em 5 estados do Brasil. A gente vai saber mais sobre essa iniciativa de sucesso diretamente do Rio Grande do Sul com o nosso repórter em Porto Alegre, Marcelo Ferreira. Momento agroecológico. A cooperativa Justa Trama alia moda sustentável, economia solidária e trabalho cooperativo. Sua produção têxtil de algodão agroecológico encanta e vem crescendo nas últimas 2 décadas. Hoje reúne cerca de 700 cooperadas e cooperados em 5 estados do Brasil. Nasceu a partir da cooperativa de costureiras Unidas Venceremos, a Univens, que promove renda de forma justa para mulheres na zona norte de Porto Alegre. A costureira Patrícia Ribas viu sua vida mudar quando, há 25 anos, descobriu que poderia ter um trabalho mais gratificante. Eu acho que ela empodera a gente, assim. A gente faz parte de todo o processo, a gente produz e a gente aprende também a parte da administração toda, assim. Então tem outras oportunidades também da gente fazer além do nosso trabalho na produção, que é o que me cativou também, assim. Traz pra gente uma forma diferente de viver, de poder acompanhar nossos filhos, de poder acompanhar o crescimento da comunidade também. Então, assim, ele nos traz
uma maneira de ver diferente, assim, porque também a gente valoriza e o cuidado da natureza também está incluído, assim, né? A serigrafista Rose Silveira é mãe solo e também descobriu a economia solidária e o trabalho em cooperativa ao se somar com a Justa Trama e a Univens. Esses 5 anos que eu estou aqui, eu descobri que eu posso ter um trabalho legal, muito bom de trabalhar aqui, em companhia de mais 25 cooperadas, e fazer o meu próprio salário, e ter a minha própria renda. Ela ressalta a diferença que a cooperativa faz na vida da comunidade da periferia da capital gaúcha. Principalmente para as mães solos e as mulheres de meia idade, que aqui na comunidade, por exemplo, tem muitas mulheres de meia idade e que não têm aquele estudo, não estudaram, não se formaram, não tiveram uma faculdade, e enquanto economia solidária ou trabalhar numa cooperativa, juntar-se às cooperativas, elas têm a chance também de ganhar um salário digno, para levar a renda aí para suas casas, suas famílias. O algodão tradicional é a 4ª cultura que mais usa agrotóxicos no Brasil. Na contramão da grande indústria, a presidenta da cooperativa Justa Trama, Nelsa Nespolo, explica que a economia solidária não é apenas um modo de vida, mas um modelo de desenvolvimento diferenciado. A gente acredita num mundo que seja possível você ter o seu ganho, mas ao mesmo tempo respeitar o meio ambiente, preservar o meio ambiente, e que é possível a gente dividir esse resultado de uma forma justa, e que ele não está longe do território onde você está. Nelsa conta que a Justa Trama reúne 2 associações e 3 cooperativas. O algodão sem veneno é produzido por pequenos agricultores do Ceará e do Rio Grande do Norte. É transformado em fio e tecido em Minas Gerais e vira roupa no Rio Grande do Sul. Já os botões são feitos em Rondônia. O resultado final é de encher os olhos. A gente vai muito para feiras, então a gente tem produção, dá para ver aqui, tem vestido, calça, camiseta, camisa. Com os retalhos a gente faz bonecas, faz bichos, jogos. Então nossa venda é muito direta porque a gente quer falar com as pessoas, a gente quer que as pessoas tenham informação do que elas estão comprando. Em março deste ano, como um presente que chegou no mês de luta das mulheres, a cooperativa Justa Trama obteve uma grande conquista. Ela foi a selecionada em edital do Grupo Hospitalar Conceição de Porto Alegre, que é 100% SUS, para fornecer enxovais agroecológicos para seus hospitais. A coordenadora de hotelaria do Hospital da Criança Conceição, Vanessa Bonilha, reconhece os benefícios do produto. Nós começamos a usar principalmente agora em áreas estratégicas, por ele ser um material agroecológico e não tem agrotóxico. Então ele é o produto ideal para onde tenha pacientes com peles sensíveis, como UTIs, grandes queimados. Então aqui nós iniciamos na oncologia e na UTI pediátrica. Hoje nós estamos ampliando já para outros setores. Com a entrega mensal de 600 lençóis e fronhas, todo o Hospital da Criança estará usando os produtos da Justa Trama até março de 2025. Um ganho na qualidade e conforto para quem necessita dos cuidados do Sistema Único de Saúde e que carrega uma nobre motivação, como afirma Vanessa. A ideia veio de uma iniciativa mesmo do Grupo Hospitalar Conceição em apoiar a economia solidária, em fazer algo, apoiar essa sustentabilidade e um apoio às trabalhadoras, Nelsa celebra a parceria com o hospital. Eu acho que é uma grande conquista, poder a economia solidária participando das compras públicas. Por que o dinheiro público tem que comprar só produtos de empresas privadas? Nós somos um país que tem mais de 20 mil iniciativas em economia solidária, no campo e na cidade, que precisa avançar. E nesse momento a gente está vivendo um momento especial, que a gente teve uma lei aprovada de economia solidária depois de 12 anos, uma lei que torna pública a economia solidária dentro de uma compreensão de Estado também, para que possa ter mais recurso profundo para acessar as políticas públicas. É bem importante isso para a gente. Patrícia resume a satisfação de todas que fazem parte dessa cadeia de trabalho da economia solidária. Trabalho bem intenso, bem grande, mas é muito bom. A gente tem muito orgulho de poder também ajudar a comunidade e nós todos aqui. De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para a Rádio Brasil de Fato, Marcelo Ferreira.
Gente, vale lembrar que a economia solidária promove a autonomia das comunidades, favorece uma coletividade com valores como solidariedade, reciprocidade e respeito às diversidades. São experiências assim que tecem de nó em nó, de laço em laço, novas relações de saberes e práticas na nossa sociedade, atando e desatando no sentido contrário do nosso modelo econômico dominante. E essa construção de um bem viver conta também com a colaboração da cultura popular. Agora a gente vai falar sobre o grupo Afoxé Alafim Oió de Olinda, em Pernambuco. É que a entidade recebeu computadores do governo federal para o laboratório de informática. A entrega dos equipamentos aconteceu na semana passada na sede do Afoxé, em Olinda. A iniciativa vai ajudar com o trabalho social do grupo em comunidades locais e nosso repórter diretamente do Recife conta os detalhes pra gente. Vai, Daniel! O grupo Afoxé Alafim Oió, de Olinda, em Pernambuco, recebeu 15 computadores enviados pelo Ministério das Comunicações do governo federal. A ação contribui com o objetivo de montar um laboratório de informática para oferecer cursos formativos para a comunidade e outros fazedores de cultura. Fabiano Santos, presidente do Alafim Oió, explicou que o laboratório montado na sede do Alafim vai oferecer formações em parceria com o Instituto de Educação e Cidadania, entidade com sede no Recife e que atua nos estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Bahia. Ele celebra que essas ações são importantes para combater o racismo no Brasil. Essa parceria junto ao Ministério das Comunicações trará para nós esse avanço para ampliar as relações junto às comunidades que aqui atuam, Belo 19, Ilha do Maruinha, Mário Branco. O compromisso e o objetivo real dessa entidade que é de protagonizar cada preto e preta que aqui se encontra, tentando equalizar e dando equidade às diversas populações desse país. Então, só gratidão. Mais recentemente, em 2023, a proposta se adaptou para um programa de entrevistas na internet, mas teve que ser interrompido e agora pode voltar com a chegada dos equipamentos. Integrante do grupo, a educadora física Amaya Assis atua também no Circo Experimental do Negro, em Pernambuco. Ela ressalta como a disponibilidade de equipamentos eletrônicos é fundamental para artistas, especialmente negros. Artistas negros, e passa sempre pela mesma oratória de que as pessoas têm dificuldade de mandar currículo, etc., porque não possuem computador. Então, eu fico muito feliz com a aquisição de computadores aqui da sede do Alafim. O Ministério das Comunicações possui um programa chamado Computadores para a Inclusão, que destina para escolas e organizações da sociedade civil os equipamentos que não seriam mais utilizados em órgãos públicos. Antes de serem entregues ao grupo, os computadores passaram por reparos de possíveis danos para chegarem em perfeito estado de uso. Desde 2023 já foram doados mais de 50 mil computadores para laboratórios de informática em associações e escolas de todo o país. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir. Valeu demais, Daniel Lamir, diretamente de Pernambuco, com todas essas informações. Bom, gente, vamos aproveitar e... sabe o que significa Alafim Oió? Bora lembrar? Esse é um título tradicional que remonta ao reino de Oió, um dos mais poderosos impérios iorubás da África Ocidental. Ele estava localizado no atual território da Nigéria, isso entre os séculos 14 e 19. O termo Alafim pode ser entendido como senhor do palácio ou dono do palácio. Esse era um título atribuído ao rei ou governante supremo do reino de Oió. O Alafim era uma figura central no sistema político e cultural do Oió, atuando como chefe de estado e líder espiritual. Ele exercia autoridade sobre outros líderes regionais e comandava um sofisticado sistema político na época. Esse poder equilibrava com o rei e com conselhos dos chefes. Esse sistema permitiu que o império florescesse e se tornasse uma das maiores civilizações da África Ocidental. Além do aspecto político, o Alafim também simboliza a conexão com os ancestrais e os orixás. Por isso, essa é uma figura sagrada na tradição iorubá. O título de Alafim continua a ser utilizado em Oió e ele é a representação da rica herança cultural e histórica dos iorubás.
E a gente aproveita, né, pra curtir um pouquinho do próprio afoxé do Lafim Oió com a música Minha Cultura é o Meu Axé. Sobe o som. Eu vim de lá, eu sou assim. Eu vim de lá, eu sou assim. A pele negra, meu cabelo é pichain. É pichain. Cola de contas, sou negra Alafim. A pele negra, meu cabelo é pichain. Cola de contas, sou negra Alafim. Venham cantando o meu afoxé. Nas ruas vou mostrar o candomblé. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. E agora a gente compartilha um recado, na verdade um bilhete sonoro que vem do fundo do coração de toda a equipe do Brasil de Fato. É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo conteúdo de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar por meio do nosso Apoie-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. É isso, gente. Bora nessa. O link é apoia-se/Brasil de Fato, apoia.se/Brasil de Fato, e ele também está disponível na descrição desse episódio nas plataformas de podcast. Tamo junto, hein, galera? Racismo em pauta. Inveja branca. A inveja em si é algo bem ruim, não é? Então por que quando esse termo vem acompanhado da palavra branca, o sentido se altera virando inveja boa? Só tem uma explicação. Isso é racismo, já que a conotação positiva está associada a um grupo de pessoas. O melhor mesmo é excluir a inveja branca do seu vocabulário. Racismo em pauta. Uma campanha Senado Federal. Outro assunto importante para falar, mesmo sendo Natal, é sobre o que aconteceu no final de semana passado, né, na queda da ponte Juscelino Kubitschek, que passa sobre o rio Tocantins. Uma notícia muito triste, nossa solidariedade para todas as famílias. A gente está ajudando nessa apuração sobre as investigações, a causa, mas tem algumas questões paralelas que é importante virem à tona. A estrutura, como todo mundo sabe, ligava os municípios de Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, isso no Tocantins. O caso trouxe à tona denúncias antigas de negligência e falta de manutenção na estrutura, que vinha da própria população. Essas denúncias vinham da própria população. Ela foi construída na década de 60 e a ponte estava localizada na região em que o agronegócio mais cresce no Brasil, e é por aí que a gente quer conversar um pouco. Essa região é conhecida como Matopiba, engloba os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Nas últimas décadas, o avanço da produção de commodities mudou a paisagem local. A região é chamada de última fronteira agrícola do território nacional. E esse acidente ocorreu na tarde de domingo, quando a estrutura cedeu sobre o rio Tocantins. Os vídeos publicados na internet mostram a pista rachando e o momento do desabamento. Entre os veículos que caíram no rio, estavam 4 caminhões, 2 automóveis e 2 motocicletas. Uma pessoa morreu e pelo menos 14 seguem desaparecidas. Horas depois, as prefeituras de Estreito e Aguiarnópolis emitiram alerta de contaminação de água, isso para a população toda da região. É que entre os caminhões que caíram no rio, 2 transportavam ácido sulfúrico e herbicidas. Na segunda-feira, dia 23, a Rama, que é a Rede de Agroecologia do Maranhão, publicou uma nota apontando uma tragédia anunciada. O texto destaca que o transporte de substâncias como esses químicos também representa perigos para a nossa vida. Além disso, a Rama diz que o Maranhão tem sido rota da estrutura logística de importação de agrotóxicos. A rede explica que das instalações portuárias de São Luís, os produtos são distribuídos para diversas cidades e estados.
Em análise ao Brasil de Fato, a doutoranda em Estudos Sociais Agrários, Gilvânia Ferreira, também alertou para esse problema. Ela é professora da Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão. A docente observa de perto os impactos do aumento da atividade agrícola na região. O desabamento da ponte, né, ele também é um marcador de alerta de que é preciso sim ter uma fiscalização, uma preocupação e um comprometimento com essas infraestruturas, mas principalmente com a população, para que nenhum outro acidente possa ocorrer mais no estado do Maranhão. E claro que isso tem tudo a ver com a quantidade de caminhões pesados, né, que passam sobre a ponte. Nos últimos 10 anos, a produção de grãos no Mato Piba aumentou 92%. No caso, de 18 milhões de toneladas na safra 2013-2014 para 35 milhões atualmente. Os principais produtos são soja, milho e algodão. Um estudo do Ministério da Agricultura e Embrapa mostra que a escalada pode chegar a 37% nos próximos 10 anos. De acordo com a professora Gilvânia Ferreira, o acidente está diretamente relacionado a esse cenário. E isso tem a ver com toda uma dinâmica construída na região de fronteira, né, da Amazônia brasileira. Considerada a última fronteira agrícola, onde o agronegócio se expande e com toda uma voracidade, né, muito rápido todo esse processo na região, com a produção de soja e com o pacote tecnológico, são fertilizantes, venenos, muito produto químico, né, que é utilizado nessa produção na região, acaba dando uma dinâmica econômica. Para a professora, com o acidente, a ponte se torna um símbolo da destruição do território e dos modos de vida das pessoas. Ela alerta que a ampliação da monocultura prejudica a produção familiar, contamina as águas e prejudica a saúde humana, além dos animais também. Ainda no domingo, a ponte foi totalmente interditada pelo DENIT, que informou que vai apurar as causas do acidente. O ministro dos Transportes, Renan Filho, determinou a abertura de uma sindicância para investigar o caso e prometeu a reconstrução da estrutura ainda em 2025. O Ministério Público dos Estados do Maranhão e Tocantins também se manifestaram, afirmando que vão acompanhar as investigações. Quem quiser saber mais detalhes pode procurar esse assunto na versão online dessa matéria. Temos outra também publicada pela jornalista Nara Lacerda e Mariana Castro, que abordam esse tema. Procure em brasildefato.com.br. O Brasil de Fato te apresenta integrantes de movimentos populares. Olá, sou Regiane Silva, sou mulher, negra, agricultora e represento a coordenação executiva da ASA Brasil. E esse ano a ASA ela celebra os seus 25 anos. 25 anos de luta pela segurança hídrica através da captação e armazenamento de água de chuvas. Ao longo da sua trajetória, a ASA ela construiu políticas de convivência com o semiárido. Essas políticas elas foram construídas juntamente com os agricultores e agricultoras, políticas voltadas para o semiárido. E uma delas, nós temos as tecnologias de produção, que nós temos os quintais produtivos, onde as famílias produzem o seu próprio alimento, alimentos saudáveis, alimentos agroecológicos, e dessa forma elas contribuem também com a sustentabilidade do planeta. E assim, nesses 25 anos, a gente também tem um desafio muito grande, que é lutar pela questão das energias renováveis, para que cada família possa ter uma energia de qualidade em sua casa, cada família ela possa produzir sua própria energia. Então, esse é também uma pauta que a ASA está trazendo nesses 25 anos, para que a gente possa também estar contribuindo para a sustentabilidade do planeta. E aí, para vocês acompanharem as nossas ações, sigam-nos nas redes sociais. Para você saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho e atuação, é só acessar nossas redes sociais, @elasnopoderbr. Gente, chegou aquele momento, aquele recadinho que nos enche de orgulho.
é que o Bem Viver faz parte de uma rede incrível de rádios parceiras que retransmitem nosso programa por todo o Brasil. A gente aproveita para lembrar que são mais de 500 emissoras, ou melhor, são quase 500 emissoras que estão com a gente, mas a gente está louco para ver esse número virar e sim, você pode nos ajudar a fazer essa rede crescer ainda mais. Se você toca uma rádio comunitária, regional, por aí, vai em como ser uma rádio parceira no nosso site, em radiobrasildefato.com.br, clica ali como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. E ó, é tudo de graça. Gente, bora falar sobre o Bolsa Família agora. É que o governo federal divulgou o calendário de pagamento aos beneficiários do programa para 2025. A primeira parcela será paga em 20 de janeiro e a última em 23 de dezembro. O pagamento ocorre de acordo com o último dígito do NIS, que é o número de identificação social que está indicado no cartão. Por exemplo, o beneficiário com o número NIS de final 1 recebe a primeira parcela em 20 de janeiro, já que ele com final 0 recebe no dia 31 de janeiro. Vale uma dica: a cada 24 meses é necessário utilizar as informações de cadastro no programa. Isso evita um possível desligamento do Bolsa Família. Essa atualização pode ser feita em um posto de atendimento socioassistencial como o CRAS, ou num posto de atendimento do Cadastro Único, o nosso CAD Único. E chegou o momento da gente falar sobre esperança. Esse é o tom da entrevista que a gente vai ouvir agora com Márcia Tiburi, uma filósofa de mão cheia que nos ajuda tanto a entender questões práticas da política, mas também, como vai ser hoje, questões mais subjetivas da nossa vida que estão diretamente ligadas à política, mas vão muito além. Quem teve esse papo delicioso com a filósofa foi nosso repórter Afonso Bezerra e a gente confere agora. Pois é, gente, final de ano é o momento convencionalmente de fazer reflexões e perguntas, digamos, existenciais, né? O que queremos para o próximo ano, o que pretendemos ser, tudo muito também no âmbito individual, né? Muito privado. Mas será que coletivamente, como sociedade, a gente faz essa reflexão, essa ponderação também? Será que estamos colocando no divã as nossas relações em comunidade? Quero trazer para esse papo aqui, inclusive, o pensamento do Marshall Berman, lá no livro Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, de que ele escreveu lá nos anos 80, que nessa modernidade, né, esse tempo e espaço que vivemos, de muita euforia, de poder, de grandes invenções e alegria, mas também de tudo sendo destruído, né, tudo sendo ruído, né, do que sabemos, o que acreditamos, o que pensamos, enfim. E a pergunta que fica é: vivemos de fato um tempo do desencanto, da desesperança, da descrença? E se vivemos esse tempo, dá para a gente construir aí uma brecha para o bem viver, pensar um progresso coletivo, pensar uma vida em comunidade mais harmônica? Pois é, para discutir esse tema super profundo para final de ano, convidamos aqui a escritora, filósofa, pensadora Márcia Tiburi para nos ajudar a encontrar caminhos, né, filosóficos para essa dúvida existencial. Márcia, que prazer te ouvir, te receber aqui no Bem Viver. Obrigada, Afonso. Para mim é uma alegria estar aqui com você, com seus ouvintes e espectadores. Márcia, para a gente começar esse papo, queria te ouvir o seguinte: vivemos de fato essa era contraditória lá do Marshall Berman, né, de muita euforia, de poder, de grandes invenções, mas também de um contexto de destruição, de que tudo que é sólido desmancha no ar? Pois é bom você invocar essa imagem. O Marshall Berman foi muito feliz ao trabalhar esse conteúdo, né, essa frase do Manifesto Comunista, e o comunismo era, na visão de Marx e Engels, naquela época, um espectro que incomodava e perturbava uma certa Europa, né, a Europa daquela época, e a gente entende essa frase de tudo que é sólido se desmancha no ar, à luz de uma filosofia que problematizou os tempos, né? Então, porque parece um pouco abstrato às vezes a gente dizer, né? A gente está vivendo um tempo de abandono, de desesperança, afinal de contas, quais são os sentimentos, os afetos, que clima é esse, né? E o século XIX, no qual Marx habitou, foi um século caracterizado por essa filosofia do tempo e a filosofia da época, né? É a filosofia que problematiza um período, faz a reflexão sobre a época. E aí nós herdamos isso em pleno século XXI, a gente ainda está se perguntando que época é essa.
E tem diferenças muito radicais entre as épocas. Uma novidade nossa, desse nosso tempo, então, é que nós temos a crise climática. A gente tem uma nova desesperança, então não é mais só a desesperança, o sofrimento em relação à sociedade, em relação ao capitalismo, que deveria ser superado. Agora a gente tem um capitalismo que aprofundou a sua artilharia mortífera e foi na direção da natureza, coisa, aliás, que já tinha começado no século XIX, né? E no século XIX, a industrialização, a hiperindustrialização já implicava uma exploração mais tenebrosa da natureza, mais destrutiva, que, aliás, tinha começado com o capitalismo ali na passagem do feudalismo para o capitalismo, né? Nesse período, que é o período também das invasões, que lá na Europa eles chamam de descobertas, e a gente aqui, com um espírito mais crítico, a gente chama de invasão. Então, nesse período das invasões, já começou um extrativismo, um abuso sobre a natureza, que era também um abuso sobre os corpos, né? Então, a destruição do meio ambiente, a objetificação, a alienação do meio ambiente e da natureza é idêntica, é análoga ao que se faz com os corpos, seja dos indígenas, seja dos povos escravizados, os negros, sobretudo, os povos, então, africanos, e também das mulheres, que são uma parte importante nessa história, né? Bom, mas eu estou falando tudo isso porque você trouxe à baila um problema que é lá do século XIX, de uma certa modernidade, então não tinha como não discutir isso. Agora, a característica principal, né, para voltar ao núcleo da sua pergunta, eu acho que a característica principal dessa nossa época, então, sem dúvida, é um desespero em relação ao desempenho exigido pelo capitalismo ou pelo patriarcal capacitalismo, como eu estou chamando, esse sistema de opressão que age na direção dos nossos corpos, ou seja, do nosso ser individual. Eu estou aqui falando em corpo, sem esquecer que a subjetividade faz parte desse corpo, evidentemente, que a nossa mente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente deseja, que a gente acredita, faz parte desse corpo, né? E certamente, então, todos nós, em medidas variadas, acabamos tendo, de maneira compulsória, nós acabamos tendo que corresponder às exigências do capitalismo. E nesse caso, Afonso, é como se o capitalismo, a gente fala muito, aliás, de heteronormatividade, dessa heterossexualidade compulsória, mas a gente tem que lembrar que o capitalismo, ele é compulsório. Então, essa compulsoriedade, essa dívida que a gente tem para com o sistema de opressão, ela é bem completa. Então, não é só a pessoa tentando parecer homem ou tentando parecer mulher para corresponder à heterossexualidade, mas também tentando parecer rico ou parecer alguém que está compondo, né, que está acompanhando e correspondendo aos ditames, digamos assim, desse capitalismo. Então eu vejo o desespero que a gente vive hoje nessa linha. Talvez se a gente abandonasse um pouco isso, a gente se sentisse melhor, mas, ao mesmo tempo, como fazer isso se o capitalismo é um sistema de fundo ontologicamente escravizante? Então, houve a escravização no Brasil, o regime escravocrata, legalizado durante um tempo e depois ele seguiu se sustentando, e até hoje isso está em jogo, digamos, no espírito do capitalismo ou do neoliberalismo brasileiro, né, para adaptar um pouco mais à nossa realidade atual. Então, eu colocaria isso como uma resposta. Nós temos um desespero em relação a corresponder, a se adequar, a pagar essa dívida, que é uma dívida, como dizia o Max Weber, né, moral em relação ao capitalismo. O espírito do capitalismo é o espírito da avareza, e todos nós estamos conduzidos por esse espírito, com essa necessidade de corresponder a essa, eu chamei de alienação, objetificação, chamando Marx a cena, mas a gente pode dizer que é a redução de tudo à mercadoria. Então, a nossa vida, o Max Weber falava isso em relação ao tempo, em relação a todas as coisas, criticando Benjamin Franklin, por exemplo, mas é isso. É a gente tentando corresponder, fazer de cada pedacinho do espaço, do tempo, do nosso corpo, do nosso pensamento, tudo isso é reduzido à mercadoria. E isso é desesperador, a gente ter que funcionar conforme essa lógica, né?
E me parece que as redes sociais hoje, a estética e a ética de estar nas redes sociais também intensifica, né, essa compulsoriedade do capitalismo que você menciona, né? Me ocorre aqui agora, por exemplo, essa onda, né, dos coaches, né, que tem canais que fazem cursos e potencializam, orientando as pessoas a uma disciplina, né? Qual a regra do sucesso dentro do regime capitalista? Você acha que essa engrenagem das redes sociais intensifica esse seu raciocínio sobre os tempos atuais? Então, tem duas dimensões que elas também estão conectadas nesse caso. Uma é a dimensão religiosa do próprio capitalismo, que faz a vida se transformar num ritual de servidão ao fetiche da mercadoria. Então, nós somos reduzidos a mercadorias, nós somos a mercadoria e nós somos os produtores e, ao mesmo tempo, os usuários dessa mercadoria que somos nós mesmos, a nossa vida como um todo, a nossa linguagem, a nossa imagem. E a outra dimensão aí que está conectada a isso é a dimensão do espetáculo. Então, as redes sociais, elas estão inscritas, do meu ponto de vista, também nessa lógica do espetáculo. Aí, eu acho que, tanto de um lado, essa ideia que a gente vê em certos críticos do capitalismo lá dos anos 40 do século passado, o Adorno e o Horkheimer, por exemplo, eles falam assim que a racionalidade técnica é a racionalidade da dominação. Mas depois dessa racionalidade técnica, ela se transforma em espetáculo. Por quê? Porque todos nós começamos a fazer parte não mais apenas do rádio ou do cinema que a gente pode assistir antes dos anos 50. Surge a televisão, anos 50, 60, 70, 80, ainda é a televisão que domina, e ela domina junto com o cinema o espetáculo, ou seja, isso que o Guy Debord, que foi o sujeito que cunhou essa expressão até, ele dizia assim, é o capital quando ele atinge, quer dizer, o fetiche da mercadoria, quando ele atinge um patamar altíssimo, ele se transforma, o capital se transforma em imagem, né? E aí, o novo fetiche é a imagem que está valendo. Só que aí, nos anos 90, dos anos 90 para cá, a gente tem o computador, a gente tem a internet, a gente tem o avanço dessas outras telas, né, Afonso? E aí a coisa muda um pouco de figura, porque não é mais só contemplar o espetáculo, agora a gente está fazendo parte desse espetáculo, né? Essa é uma novidade. Então, não é mais olhar para a estrela de cinema ou para a atriz da Rede Globo e ficar olhando para aquela mulher e pensar, oh, meu Deus, eu gostaria de ser igual a ela. Hoje em dia, nós somos essa parte que a gente se expõe ali nas redes sociais, qualquer pessoa, independentemente de suas características, de suas qualidades, essas pessoas todas são vedetizadas, né? E o vedetismo é o novo lugar de exercício, então, dessas potências aí do capital. Então, acho que as duas coisas se conectam. De um lado, a devoção à imagem, ou seja, essa iconodemia, né? Essa iconofilia do processo, a adoração das imagens, que é totalmente religiosa, e, por outro lado, essa imagem que hoje em dia somos nós, e essa adoração a cada um de nós, a adoração ao perfil, a adoração à foto, à selfie, à imagem da alegria, mesmo que ela seja fácil, né? Tanto que a gente começou a falar na vida cotidiana, a gente diz assim, você pode estar triste, deprimido e mal, mas você chega, né, num contexto e diz assim, está instagramável, ou seja, eu fiz a minha imagem corresponder a uma exigência de beleza, entre aspas, felicidade, entre aspas, que é exigida no jogo do capital de uma rede social tipo Instagram. Enfim, então acho que esses dois aspectos eles estão unidos, e o desafio subjetivo para todo mundo hoje, e por isso eu acho também que a psicanálise está fazendo tanto sucesso na nossa época, coisa que a filosofia já fez numa outra época, mas, digamos, a filosofia é que faz gerar essas perguntas psicanalíticas, né, que são as perguntas existenciais e as bases existenciais que geram as perguntas psicanalíticas, seja as do Freud, seja as do Lacan, ou a de quaisquer outros, né, desses psicanalistas. A grande questão acaba sendo para a gente como que eu vou viver a minha subjetividade sem deixá-la sequestrada, colonizada, raptada, abusada pelo sistema. Porque o que a gente vê hoje é um abuso psíquico do capitalismo. O capitalismo ele é terrorista, ele é abusador. Então, nós vivemos um abuso psíquico existencial
da parte do capitalismo sobre nós. E como viver longe disso? Como escapar disso? Como não ser uma vítima desse sistema que, na sua complexidade, eu falei antes, né, a gente pode chamar de patriarcal capitalismo, como eu coloquei no meu livro do Mundo em Disputa, né? Então, o bombardeio patriarcal, racista, capacitista. Esse bombardeio que é capitalista, ele é sobre a nossa imagem, sobre a nossa forma de vida. Nesse caso, assim, também um aspecto que as pessoas podem lembrar é que o âmbito estético e o âmbito ético, eles não estão separados. Em termos muito simples, isso quer dizer que a nossa sensibilidade e o nosso comportamento e a nossa aparência e a nossa ação e aquilo que a gente deseja e aquilo que a gente faz, essas coisas elas não estão separadas, né? E tudo isso, na verdade, é política. Existe hoje uma esteticonomia, não é só uma economia política, nem só uma estético-política, é uma esteticonomia política que rege as nossas vidas, né? E eu acho importante que a gente tenha a consciência disso, para se dar conta também de que quem ainda está vivendo a própria subjetividade, mesmo que com um tanto de neurose, um tanto de sofrimento, um tanto de perturbação, ainda está vivo. É bom lembrar disso, porque o projeto do sistema, esse patriarcal capitalismo para cima de nós, é um projeto de robotificação ou robotização do corpo humano, um projeto que é sim de escravização. Para falar em termos assim muito simples, há uma espécie de proposta ou de promessa das redes sociais de transformarem a todos nós em pessoas iguais. Então, esse princípio do transformar tudo, dar tudo um ar de semelhança, que a gente encontra lá naquele texto da indústria cultural, do Adorno e do Horkheimer, isso aí está na cena. E por isso que eu falo isso, né? A gente acaba sendo escravo das redes sociais. A gente trabalha de graça, em troca de quê? Em troca de fazer parte de uma coisa que a gente não pediu para fazer parte, mas nos é ofertada como se fosse um bom negócio. E nós caímos na armadilha de achar que isso é um bom negócio. Ao mesmo tempo, fica impossível, até diria, ou para a maioria das pessoas que está aí no mundo da vida, circulando, fica muito difícil você não fazer parte disso, porque essa é a lógica do sistema. Então, podemos nós escapar dessa lógica? Podemos nós escapar desse grilhão? Aí, como é que a gente vai escapar? Tentando preservar espaços que não sejam espaços transformáveis, redutíveis, né, à mercadoria que faz funcionar nesse espaço. Então, as pessoas podem sentir isso, só para fechar, Afonso, naquela hora, por exemplo, em que as pessoas vão para um encontro com os amigos, tomar sua cerveja, estão em família, estão ali num momento amoroso com seus cônjuges, com seus pares, sei lá, um momento agradável, né, heterotópico, né, um momento assim que seja da utopia possível, né, como dizia o Foucault, esses lugares que você cria para você poder ficar um pouco mais confortável, em que você, assim, sonha com um momento de paz. Então, se as pessoas conseguirem viver isso, esses momentos, sem precisar fazer a foto para colocar no Instagram, sem ficarem tão preocupadas de corresponder à lógica da imagem adequada para ser visada, curtida e adorada pelos outros, se as pessoas puderem escapar do desejo de serem aduladas, se elas puderem conviver com a poesia do instante, aí talvez tudo fique melhor. Ou pelo menos menos difícil. Pois é. E um fenômeno recente que eu tenho observado aqui, né, e algumas reportagens, inclusive, tratando sobre isso, é desse fenômeno de algumas crianças, inclusive, e adolescentes, né, que estão fazendo um grande sucesso nas redes sociais com essas dicas, né, esses aconselhamentos do mundo dos negócios. Ainda nem ultrapassaram os 15 anos e já se orgulham dos milhões na conta, né, da disciplina, de como eles renunciam, inclusive, à própria infância para poder viver essa vida dos negócios, e alguns, inclusive, orientam e aconselham as pessoas a não seguirem a educação formal, por exemplo, a desistirem de fazer o Exame Nacional de Ensino Médio, de que entrar na universidade não faz sentido, de que é melhor fazer um curso rápido de 1 hora para ser prático, utilitário e objetivo. Isso é um sintoma dessa escravização do capitalismo também, né, na sua avaliação? E por que isso? Qual é o objetivo
desse tipo de processo. Existe uma deseducação e uma desformação da subjetividade. Então, isso não quer dizer que as pessoas não sejam educadas e subjetivadas e formadas, enfim, e subjetivadas de outra forma, mas é um processo, sim, de deseducação, desformação ou deformação. Deformação tem outro significado para nós, mas é uma desformação, uma antiformação, e também essa dessubjetivação. Então, isso é tipicamente capitalista. Tudo que o sistema econômico, político, racial, de gênero espera das pessoas é que elas sejam esvaziadas de sua subjetividade. Eu escrevi sobre isso num livro há muitos anos chamado Filosofia Prática. Nesse livro, Afonso, eu falava de 3 formas de esvaziamento. O esvaziamento do pensamento. A Hannah Arendt já tinha falado sobre isso quando ela faz aquele livro sobre o Eichmann em Jerusalém. Então, o sujeito que serve de tal forma ao sistema, naquele caso, o Eichmann era um alto funcionário do regime nazista, mas ele era, sobretudo, um funcionário. Como ela diz, ele não tinha conteúdo pessoal. Ele havia introjetado regras e normas e leis dadas pelo Führer, pelo Hitler, e ele queria, sobretudo, ser um bom funcionário. Então, ele não tinha uma autorreflexão sobre ele mesmo, que é, aliás, uma característica dos fascismos. Então, as pessoas fascistas, as pessoas fascistizadas, né, as pessoas que vivem dentro de um regime de pensamento autoritário, elas não conseguem refletir sobre elas mesmas, elas não constroem um conteúdo próprio, um conteúdo mental e afetivo próprio. Elas usam e introjetam, interiorizam clichês. E um dos clichês do capitalismo na sua história, passando pelo liberalismo e pelo neoliberalismo, é justamente o utilitarismo, típico ali do século XVIII. Isso aí colou muito. O protótipo do indivíduo burguês é o indivíduo utilitário, pragmático, que só pensa em ganhar dinheiro e obter sucesso. A família que ele consegue constituir é uma família estilo empresa, né? Tudo é uma empresa, os amores são empresa, casamento empresa, filho mercadoria e assim por diante. Então, é a lógica do sistema funcionando para todas as instituições e para todas as formas de vida. E aí eu falava também nesse livro sobre o esvaziamento das emoções ou dos sentimentos, ou seja, todo mundo sentindo também conforme as regras desse sistema. E, por outro lado, o esvaziamento da ação. Então, ninguém fazendo mais nada que não seja na tentativa de corresponder ao sistema de opressão e de privilégios, tentando alcançar algum privilégio dentro desse sistema que é muito duro, mas através do quê? De uma ação que é totalmente pragmática e utilitária. Então, a generosidade, a doação, a compaixão, que seriam, inclusive, a compaixão é um sentimento, mas ela implica um ato. Ela implica um ato mental e depois um ato concreto. Não basta sentir compaixão, é preciso agir nessa direção, né? E assim por diante. Então, o que eu estou falando é que eu quero dizer sobre isso é que talvez o grande desafio da nossa época seja nós podermos nos apossar de nós mesmos, nos devolver nós mesmos a nós mesmos, nos devolver a nossa subjetividade, nos devolver o nosso pensamento, a nossa capacidade de pensar, de sentir, de acreditar inclusive num outro mundo possível, e de acreditar que podemos agir de outra maneira na construção desse mundo possível. Então, não é uma coisa fácil de fazer, porque nós estamos pré-programados para pensar, agir e sentir de uma maneira pré-estabelecida. Então, a resistência, se a gente quiser falar em termos de classe progressista, ou até mesmo de luta de classes, que é uma categoria que eu acho que ainda tem certa função, mas que a gente deve também revisar, mas a gente precisa pensar em termos de resistência dentro desse sistema patriarcal capacitalista, e essa resistência passa pela ação, passa pelos sentimentos, pelas emoções, mas passa pelo pensamento, pela reflexão, evidentemente, mas passa, sobretudo, pela capacidade de optar por uma subjetividade livre. E essa subjetividade livre, ela não é uma subjetividade liberal, conforme o capitalismo, o patriarcado, o racismo. Eu estou falando de liberdade mais num sentido
greco-latino, mais no sentido marxiano do termo. Pensar essa liberdade como liberdade do pensamento, e isso implica muita crítica, muita análise, implica apostar em categorias de reflexão, fazer o pensamento funcionar sem medo, e por isso a gente precisa de mais filosofia nesse mundo também, né, Afonso? Uma filosofia que Claro. também não seja só filosofia, obviamente, do cânone europeu, branco, masculino, né? A gente precisa de mais filosofia brasileira, latino-americana, feminista, negra, africana e assim por diante. A gente precisa de um pensamento cosmopolítico, né, de análise que também nos retire dessa posição alienada que a gente vive em relação ao cosmos, à natureza, ao meio ambiente, ao futuro. Tem muita coisa mesmo para a gente recuperar nesse processo, hein? E para a gente encerrar, eu queria pegar aqui um gancho que você mencionou lá no início do nosso papo, voltou a falar aqui agora também dessa questão climática, ambiental, essa visão sobre a natureza também. E você mencionou anteriormente, inclusive numa entrevista aqui para nós aqui no Brasil de Fato, que uma saída, um caminho, passa pela ecologia, né, pela visão ecológica e também pela visão feminista, né? Por que você acha que a solução está nessas duas camadas aí, na luta das mulheres feministas e também nessa questão da ecologia? Bom, então, a questão ecológica, ela é bastante óbvia, só uma besta quadrada, besta, aliás, não é um nome bom, né? Só nenhum imbecil, assim, capitalista, branco e vivendo numa bolha, onde ele ainda tem água potável, que ele imagina que é potável, né? Porque ele não sabe nem o que ele está bebendo, ou está lá bebendo uísque, né? De 30 anos, sei lá. Enfim, estou falando isso, assim, do jeito muito coloquial, mas para dizer... É óbvio que a gente tem que proteger o nosso ambiente, a gente tem que proteger, sobretudo, o planeta. Começa por aí. Nós somos seres humanos vivendo num planeta, nosso interesse é que esse planeta continue existindo. E se a gente vai para uma posição, para uma reflexão sobre justiça climática, justiça ecológica, a gente tem que pensar as espécies que habitam esse planeta, não apenas a espécie humana, mas as outras espécies animais, bem como as vegetais, têm o direito de existir. Não adianta a gente querer preservar a nossa própria vida, nós somos animais, é bom lembrar disso, né? As pessoas esquecem. Nós somos animais, nosso corpo é um corpo animal, do animal que tem linguagem, isso é básico. Então, o animal que tem linguagem, como outros animais, tem as suas linguagens. Mas nós nos tornamos hegemônicos no planeta, até porque o nosso potencial destrutivo é gigantesco. O nosso potencial de caça é gigantesco, e de adaptação é gigantesco. Então, é importantíssimo que a gente seja responsável em relação à vida no planeta. Isso é um fato. Bom, e é até, assim, é engraçado ter que falar isso, né? Porque são coisas tão elementares que a gente não esperaria ter que retomar isso nessa chave tão didática, né? Que chega a ser, mesmo para quem é professora, como eu, e está acostumada a lidar com a ignorância e com o não saber, com as limitações, que a gente, como professor, inclusive, a gente vai tentando ultrapassar, estudando cada vez mais, estudando sempre, né? E assim transmitindo para os nossos estudantes e trocando com eles e aprendendo com eles. Mas tem gente que parece que vive fora disso, que não entende que a vida é um processo de aprendizagem e que a gente aprende desde o momento em que a gente nasce, que a gente sai, enfim, da barriga que nos gerou, até a nossa morte, a gente está aprendendo, até o leito de morte, enquanto a gente tiver capacidade de compreender, nosso corpo, além do nosso cérebro, está aprendendo, né? Então é engraçado ter que dizer essas coisas tão básicas, mas isso é um fato. Então é importantíssimo a gente pensar na natureza, e as mulheres sempre foram associadas à natureza. Toda a história da dominação patriarcal associa as mulheres à natureza. E isso que foi um abuso contra as mulheres, uma maneira também de dominá-las, carrega uma verdade. A natureza foi tão atacada quanto os corpos femininos foram atacados. E hoje, a natureza e os corpos femininos guardam sabedorias que a dominação patriarcal, machista, nunca teve. O patriarcado capitalista, racista, etc., funcionou na base da violência.
e não na base de uma reconciliação, de uma comunhão com a natureza, por exemplo, né? Foi sempre violência contra a vida das mulheres, a vida da natureza, a vida dos biomas, das florestas, dos rios, dos mares e os corpos femininos. Bom, então, estou dizendo isso para dizer que há uma solidariedade inevitável entre mulheres e natureza. Quando a Françoise d'Aubonne, que foi uma feminista francesa, a primeira, segundo consta, a utilizar o termo ecofeminismo, ela usou esse termo nos anos 70. Quando ela usou esse termo, ela sabia disso. Ela sabia que o ataque contra os corpos femininos correspondia ao ataque que os homens sempre tinham feito contra a natureza. Agora, Afonso, aqui no Brasil, eu tenho dito o seguinte, tenho constantemente dito isso, já disse isso em vários contextos para várias pessoas. A prova de que o sistema estatal, econômico, político não deu certo está dada. A catástrofe do mundo não é obra das feministas, é obra de homens machistas amparados em seus privilégios e homens que também participaram, que expõem e trabalham a todo momento dentro de uma racionalidade patriarcal, machista, racista, que tem por trás, ou associada a ela, uma teologia também. E um aspecto que a gente não pode esquecer nesse processo todo, que, aliás, junta com a nossa reflexão anterior sobre as redes sociais e o capitalismo como religião, é o fato de que a religião também é capitalismo hoje. Então, as igrejas que avançam também com essa carga de iconologia, né, iconografia religiosa muito pesada. Então, as coisas estão todas conectadas, né? O espaço de exercício do poder e da dominação é tecnológico, é teológico e é econômico e político, e tudo isso está associado. As mulheres estão fora disso, quero dizer, as mulheres que têm consciência da sua condição de mulheres estão refletindo sobre sua história, as feministas. Porque, obviamente, não estou falando das mulheres de direita, que são lambibotas de machistas, e no Brasil, infelizmente, também está cheio disso, né? E, claro, existem muitas mulheres que não se dizem feministas porque têm medo, porque têm vergonha, porque não se sentem, que não se reconhecem, mas também não são mulheres de extrema direita, não se reconhecem no feminismo porque não têm conhecimento suficiente para isso. Mas certamente essas mulheres podem vir a ser feministas quando compreenderem que a lógica da luta das mulheres é a lógica que a gente chama de feminista. Mas, sem dúvida, é preciso fazer essa ressalva também para que não se pense numa espécie de puro e simples mulherismo e que mulheres de direita e de esquerda é tudo a mesma coisa. Não é, infelizmente, não é a mesma coisa. Mulheres que lutam pelos direitos das mulheres, de todas as mulheres, são mulheres feministas. E mulheres não conservadoras, claro, né? Mulheres progressistas, é isso que eu quero dizer. Então, acredito nisso, acredito que a gente vai construir um outro mundo se as mulheres for permitido. Ou seja, se os homens baixarem a sua artilharia, se mais mulheres vierem para a luta, e eu posso garantir a você, Afonso, nós temos construído a base, por isso eu não tenho medo disso que eu estou falando para você, não tenho medo de errar, pelo seguinte, a esquerda hoje fala, temos que voltar para as bases. Pois é, que esquerda fala isso? Não é a esquerda feminista, porque a esquerda feminista está construindo bases sem alarde, muitas bases, muito profundas e muito sérias. A gente pretende governar um país, a gente vai. Então, os homens é que estão atrasados, e eu diria que o melhor que eles têm para fazer hoje, os homens de esquerda, inclusive os esquerdomachos, que a gente brinca, né, usando esse termo para dizer de homens assim que ainda não chegaram na evolução da própria esquerda, os homens deveriam, então, nos seguir e nos apoiar, seria o que eles teriam de melhor a fazer nesse momento, inclusive para recuperar a sua subjetividade perdida através de tanto pragmatismo e falta de noção. Márcia, muito obrigado pela participação aqui com a gente, por nos ajudar a pensar aí, a refletir essas questões da reta final do ano, tá? Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, Afonso. Um abraço para você e bom ano novo. A gente também agradece à filósofa Márcia Tiburi, ao nosso repórter Afonso Bezerra por essa prosa tão importante para nos inspirar para o dia a dia, e a gente deseja para todo mundo também um ano novo. Claro que o Bem Viver volta até lá, mas já fica essa mensagem de prosperidade para todo mundo.
Gente, a edição especial de Natal desse Bem Viver de hoje, dessa quarta-feira, fica por aqui. A gente tá de volta amanhã, a partir das 11 horas da manhã, sim, com mais uma edição inédita e fresquinha do programa. Você confere logo depois, à 1 da tarde, pela nossa parceira RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, na Grande São Paulo. O Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera. O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir. Nós dois estamos juntos na edição e produção, ao lado de Marina Rara. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio TV Moniz Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um Feliz Natal, gente. Até amanhã. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.